Ok. Boa noite, gente. Meu nome é Raquel, sou enfermeira pela PUC Goiás e eu sou R2 de Urgência e Emergência do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital das Clínicas da UFG. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o choque, que é um distúrbio muito importante nas emergências clínicas, emergências traumáticas e também no contexto de terapia intensiva. Bem, para começar, a gente tem que começar conceituando o que é o choque. O choque ele é um distúrbio potencialmente fatal, que ele não é linear e nem previsível. Ele pode causar grande instabilidade no paciente. E o que acontece quando um paciente está chocado? O paciente está chocado porque ocorreu um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio e nutrientes no corpo desse indivíduo. Então, o choque ele é um estado de hipoperfusão celular generalizada que vai causar morte celular. Bem, a gente sabe que o nosso organismo funciona de acordo com o metabolismo anaeróbico, onde o oxigênio é transportado pela corrente sanguínea através das hemácias. E quando há uma hipoperfusão, o sangue não está chegando adequadamente nos órgãos-alvos, o corpo atualiza o sistema simpático, onde ele vai tentar compensar isso que está acontecendo com o corpo. Então, vai produzir a produção de ácido lático para tentar compensar essa hiperperfusão celular generalizada. E a gente tem que lembrar o que a PA ela é composta. Ela é composta pela o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, e o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes os vasos, né? E a gente tem que lembrar que um estado de hipotensão no indivíduo é quando a pressão arterial sistólica está abaixo de 90 milímetros de mercúrio. Então, para começar, é bom a gente falar um pouco sobre o mecanismo celular do choque, né? Os efeitos celulares e teciduais que o choque causa. Então, a célula fica túrgida e a membrana fica mais permeável. Ou seja, a gente sabe que tem a grande questão do funcionamento da célula, a bomba de sódio e potássio. Então, quando o paciente está em estado de choque, a célula fica túrgida. Então, os eletrólitos ficam entrando e saindo e o organismo não consegue produzir, né, o ATP, a energia necessária para suas funções vitais. Então, os líquidos e os eletrólitos entram e saem dela desordenadamente, e as mitocôndrias e os lisossomos são lesionados, e então a célula morre. Bem, o choque, ele passa por vários estágios, desde o estado compensatório, onde o organismo consegue tentar compensar aquilo que está desequilibrando dentro dele por causa da hipoperfusão, até onde chega a um estágio que é incompatível à vida. Então, o primeiro estágio é o estágio compensatório, onde a PA do indivíduo vai estar normal. Vai acontecer uma vasoconstrição, vai aumentar a frequência cardíaca e a contratilidade do coração, que vão contribuir para manter o débito cardíaco aumentado. Então, o coração vai tentar ali aumentar o seu bombeamento para levar o sangue para a periferia do corpo, né? Então, acontece a ativação da renina-angiotensina, né? O sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde vai aumentar a reabsorção de sódio e água. E a principal sintomatologia nesse estágio é que a pele fica fria, acidentada e úmida, e o paciente fica com taquicardia. Geralmente, os batimentos ficam acima de 140 batimentos por minuto. No segundo estágio do choque, é o estágio progressivo, onde a PA fica descompensada e a PAM diminuída, a pressão arterial média, né? A pressão arterial médica, quando ela fica abaixo de 70 milímetros de mercúrio, acontece uma insuficiência renal no indivíduo. Então, o choque começa a causar uma descompensação renal nesse indivíduo, onde vai acontecer oligúria e vai diminuir o débito urinário do paciente.
E quando a PAM está abaixo de 60, considerado um paciente grave, porque vai ocorrer a redução de O2 e aumento de CO2. E quando acontece esse aumento de CO2, o pH do sangue fica ácido, né? E o paciente começa a sentir os sintomas de taquipneia, porque ele vai tentar lavar esse CO2 do corpo, taquicardia, vai ter acidose, vai ter começar a alteração do sistema nervoso central. Então, ele vai ficar confuso, vai ficar obnubilado, vai diminuir o nível de consciência desse indivíduo. E o estágio 3 é o estágio reversível, ou chamado estágio refratário, que é mais conhecido, que é onde o paciente não responde mais ao tratamento, ele está totalmente chocado, né, como a gente fala. E é um estágio onde é incompatível com a vida, que tem uma alta mortalidade. Então, acontece uma acidose, estrandósia, acontece insuficiência generalizada, e múltiplas disfunções orgânicas acontecem. O coração começa a falhar e os rins também. Bem, os principais tipos de choque. Todos os choques, eles são divididos em 4 grupos, que é o hipovolêmico, o distributivo, o cardiogênico e o obstrutivo. O hipovolêmico, ele é caracterizado pela diminuição do volume sanguíneo. Então, a causa é ligada a essa hipoperfusão tecidual, esse volume de sangue diminuído no indivíduo. Geralmente ocorre pelas causas de hemorragia, ascite, edema e desidratações graves. O distributivo, a gente subdivide ele em 3 tipos: o choque neurogênico, o choque séptico e o choque anafilático, que são caracterizados por alterações do tônus vascular. Alguma causa vai lesar o vaso, que vai gerar diminuição do volume sanguíneo e vai acontecer o estado de choque, que eu vou explicar posteriormente. Tem o choque cardiogênico, que é caracterizado pela falência da bomba. O miocárdio, o bombeamento do coração é prejudicado, geralmente por isquemia ou toxicidade. E tem o choque obstrutivo, que ocorre a obstrução da mecânica do fluxo. Então, tá alguma coisa obstruindo o fluxo naquele vaso. As causas mais comuns são tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo e embolia pulmonar. Bem, a gente vai começar falando, então, do choque hipovolêmico, que é o choque mais acometido mundialmente, tanto no contexto da urgência como na terapia intensiva. E o que é o choque hipovolêmico? É a diminuição do volume intravascular. As causas são perdas externas ou movimentações internas de líquido. Acontece um mecanismo compensatório, né? Como eu disse, o corpo ativa o sistema nervoso simpático e começa a liberar catecolaminas para tentar deter esse baixo volume de sangue que está circulando no organismo. Ele é caracterizado pelos principais sintomas, que são taquicardia, pele fria e pegajosa, cianose, principalmente extremidades, e hipotensão, né? Que é o sintoma que está em todos os tipos de choque. A gente a gente vai entrar um pouquinho na fisiopatologia desse choque hipovolêmico. O que acontece? O volume sanguíneo, ele fica diminuído, pode ser por hemorragias, pode ser por traumas. Eu vou explicar que é dividido em choque hemorrágico e choque não hemorrágico. Vai ter um retorno venoso diminuído, assim vai ter um volume sistólico diminuído, assim o débito cardíaco vai diminuir e a perfusão tecidual vai estar diminuída, né? E isso vai gerar lesão na célula e morte celular. No PHTLS, ele traz essa classificação dos estágios de choque hemorrágico, quando o choque hipovolêmico é caracterizado pela perda sanguínea, né? Principalmente nos traumas. Então, ele classifica a porcentagem perdida de sangue por ml e como que vai estar a gravidade desse paciente. Então, quando o paciente perde menos que 15% de sangue do corpo, eu gosto de usar o exemplo de quando a gente doa sangue. A gente doa mais ou menos essa porcentagem e não tem alterações hemodinâmicas no paciente. A frequência cardíaca fica abaixo de 100, a frequência respiratória fica um paciente eupneico de 14 a 20, a pressão arterial fica normal,
pressão de pulso pode ficar normal, pode ficar diminuída, mas com o tempo volta, o débito urinário normal, o estado neurológico, às vezes a gente fica um pouco ansioso, mas depois estabiliza. E às vezes pode acontecer de ter que repor uma reposição volêmica, principalmente quando o paciente doa sangue pela primeira vez. E aí vai fazer uma reposição volêmica com cristalóide. De 750 a 1.500 ml, já é considerado uma perda ali leve, onde o paciente vai ter um pouco de taquicardia acima de 100, só que a pressão arterial ainda vai continuar normal, o paciente vai apresentar um nível de ansiedade ou de letargia, e a reposição volêmica é por meio de cristalóide. Quando é de 1.500 a 2.000 ml, é um choque hemorrágico moderado, que o paciente perde 30% a 40% de sangue. Então, ele vai apresentar taquicardia, já vai começar a ter hipotensão e também vai ter taquipneia, com aumento da frequência respiratória. E acima de 2.000 ml é o estado de choque mais grave, onde o paciente perde mais que 40% de sangue do corpo e todos os sinais vitais vão estar alterados. Frequência cardíaca, frequência respiratória, a pressão vai estar extremamente diminuída, ele vai estar confuso, letárgico, e aí, principalmente, vai ter que entrar com reposição volêmica, que o cristalóide não vai resolver, vai ter que ser sangue. O tratamento do choque hipovolêmico, ele tem como objetivo restaurar o volume intravascular e a perfusão, né, a oxigenação desse sangue. Então, geralmente, a gente faz reposição de volume no choque hipovolêmico. 3 ml de solução eletrolítica para 1 ml de perda estimada. Mas só que a reposição volêmica ela tem que ser cuidadosa, respeitando sempre a hipotensão permissiva. Por quê? Esse paciente, quando ele tá... Como a célula não tá tendo aquele equilíbrio do que tá entrando e o que tá saindo no organismo, a gente pode encharcar o paciente, porque só 30% de cristalóides vai entrar dentro da célula. Então, tem que estar sempre repondo volume de acordo com a PA. Então, a gente tenta manter uma PA acima de 90, sistólica acima de 90 milímetros de mercúrio. O Ringer lactado é preferível, porque como o pH de sangue tá acidótico, o lactato ele é transformado em bicarbonato, então vai tratar essa acidose. Tomar cuidado com muito soro fisiológico, a 0,9%, porque pode causar uma acidose hiperclorêmica. E contraindicado soluções glicosadas, porque a solução glicosada ela só vai repor líquido ao paciente, não vai dar nenhum substrato, né, que está faltando ali para a célula do indivíduo. Então, o tratamento, como eu falei, vai ser reposição de líquido para restaurar o volume intravascular, vai utilizar cristalóides, pode utilizar soro fisiológico, mas o preferível é o Ringer lactato, né? Pode utilizar coloides, que é a albumina, mas a gente sabe que a albumina é um medicamento de alto custo e nem todos os hospitais possuem esse recurso, né? E pode acontecer, como eu falei, quando está uma perda sanguínea muito importante, precisar utilizar hemoderivados, que é papa de hemácias, plasma fresco congelado e plaquetas. No tratamento do choque, também pode acontecer de não ser... o paciente não responder à reposição volêmica, né? Então, vai ter que utilizar as medicações vasoativas, que é o uso da dopamina, a dobutamina, que vai aumentar a contratilidade cardíaca, aumentar o volume sistólico e, assim, o débito cardíaco. Em alguns casos, vai utilizar os vasodilatadores, que são para outros tipos de choque, que depois eu vou falar, que é a nitrosilina e a nitroprusiato de sódio, e pode usar agentes vasopressores, como a nora, né, norepinefrina, e associado muitas vezes à vasopressina, para aumentar a PA por meio da vasoconstricção. O outro subtipo do choque, né, que é o choque distributivo, que eu falei que pode ser o neurogênico, anafilático ou choque séptico, ele é caracterizado
por vasodilatação inicial. Então, o sangue do vaso fica diminuído porque acontece uma vasodilatação e o sangue não consegue chegar aos órgãos nobres, né? Pode ser causado por trauma raquimedular, desmaios, infecções ou reações alérgicas. Então, há uma diminuição do tônus vascular, vasodilatação arterial, hipotensão e bradicardia. O calibre desses vasos aumenta, mas o volume do sangue continua o mesmo. E é caracterizado por uma pele quente e seca do sistema nervoso parasimpático. Um dos tipos de choque distributivo é o choque neurogênico, que é uma condição detectada nos pacientes com lesões graves da coluna cervical. Então, é um tipo de choque muito comum no ambiente extra-hospitalar, né? No atendimento emergencial móvel, onde acontece ali na medula espinhal um trauma que vai acontecer uma compressão e o sangue ali não vai passar de forma adequada, né? Então, não vai chegar nos órgãos nobres. Então, vai ter uma supressão da estimulação simpática da circulação sanguínea do coração. E os sinais e sintomas são bem específicos e diferentes dos outros tipos de choque. A hipotensão é comum aos todos os tipos, vai acontecer bradicardia. Nos outros tipos de choque acontece a taquicardia, que acontece a bradicardia. O paciente fica com 40, 45 de frequência cardíaca. Pele seca e quente, nível de consciência lúcido e o enchimento capilar normal. Então, é um paciente que você encontra no cenário de emergência consciente, orientado, às vezes não teve aquele trauma que teve problemas motores nele, mas que ele pode estar com choque neurogênico. Então, é sempre necessário estabilizar a coluna cervical e ficar observando esse paciente, né? Então, as características dele é a hipotensão com bradicardia, acontece uma vasodilatação periférica generalizada, é muito causado pelo trauma raquimedular, as extremidades ficam quentes e frias acima da lesão, ficam quentes acima da lesão e frias abaixo da lesão, que acontece ali na cervical, né? E pode ser necessário o uso de marca-passo cardíaco temporário, se não houver resposta às drogas, já que acontece uma bradicardia grave, né? E geralmente é um choque que responde a corticosteroides em altas doses. Então, o tratamento do choque neurogênico basicamente é restaurar o tônus simpático, que é, como eu falei, a estabilização de uma lesão da medula espinhal e posicionar o paciente de maneira adequada. E o tratamento vai ser específico dependendo da etiologia desse tipo de choque neurogênico. O choque anafilático, ele é ocasionado devido a uma reação sistêmica de hipersensibilidade imediata a um antígeno pré-sensibilizado. Então, no caso das alergias a alguma comida, algum medicamento, ataque de alguns insetos, como abelhas, que o indivíduo já tem essa sensibilidade a esse antígeno e sofre esse tipo de choque. Então, acontece a vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, acontece uma hipotensão severa, acontece também insuficiência respiratória por broncoespasmo ou edema de glote, né? Então, vai acontecer uma insuficiência respiratória bem importante nesse paciente, além do sistema vascular. Acontece lesões cutâneas urticariformes e angioedema, né, devido à inflamação a esse antígeno. E acontece sintomas também gastrointestinais, como náuseas e vômitos. Então, essa imagem aí é bem típica do choque anafilático. Essa imagem eu peguei de um filme, onde ele parece comer um camarão e ficou todo edemaciado e teve uma relação alérgica muito grave, que caracteriza bastante o choque anafilático. Então, o tratamento vai ser remover esse antígeno causador. Qual que foi a causa que causou essa hipersensibilidade a esse paciente? Utiliza muito epinefrina IM para tratar, reposição volêmica, corticoides antihistamínicos, e a gente tem que ter atenção especial às vias aéreas desse paciente, né? Por devido poder causar edema de glote. E necessidade de ventilação
invasiva. Então, o tratamento do choque anafilático vai ser remover esse antígeno, como eu falei, realizar a cricortiroidostomia de urgência, pode acontecer, proteção da via aérea e ventilação, reanimação volêmica, readministração volêmica, desculpa, eu escrevi errado. E a administração da epinefrina antihistamínicos bronquidilatadores de corticoides. Bem, já o choque séptico acontece devido à falência circulatória aguda de causa infecciosa. Então, vai ter um foco infeccioso nesse paciente que vai causar essa falência circulatória. Pode ser um foco abdominal, pode ser uma cárie pode gerar uma sepsis no paciente, uma simples cárie. Então, pode ser muitos focos infecciosos no corpo do paciente que pode gerar, ir para a circulação sanguínea e causar essa falência circulatória. Então, acontece uma sepsis severa e uma hipotensão refratária a volume, né? Porque o volume fica diminuído. Então, o tratamento ele vai ser específico nesse foco infeccioso e pode ter intervenção cirúrgica precoce se necessário. A reposição aqui também vai ser volêmica intensiva, com cristalóides e colóides, como choque hipovolêmico. E a mortalidade no choque séptico é muito grande, superior a 40%. O choque séptico no paciente também tem duas fases. A fase inicial, onde as extremidades do paciente ficam quentes e ruborocidas, a PA fica normal ou discretamente reduzida, há taquicardia, febres e sintomas constitucionais gerais, taquipneia e alcalose respiratória, confusão mental, e o débito urinário ainda fica normal, né? O organismo tenta um pouco compensar com o aumentando o débito cardíaco. Já na fase avançada, as extremidades do paciente ficam frias, a PA fica muito baixa, acima de 60 PAM, taquicardia, insuficiência respiratória, acidose metabólica, obnubilação progressiva, podendo o paciente ser levado a coma, e o débito urinário fica muito reduzido, o paciente fica oligúrico. O tratamento do choque séptico é identificar e eliminar a causa dessa infecção. Pode ocorrer também por meio de amostras de sangue, escarro, urina, drenagem de feridas, extremidade de cateteres invasivos para cultura, usando a técnica séptica. Então, pode coletar as extremidades do cateter venoso central, por exemplo, se esse paciente estiver com ele, para ver se essa é a causa do choque séptico. E quando o organismo infectante é desconhecido, antibiótico de amplo espectro pode ser iniciado. Vale ressaltar que nenhum tipo de choque tem exames específicos para detectar, fazer o diagnóstico de imediato, né? A clínica é soberana. Então, todos os sintomas que o paciente apresenta, que eu estou apresentando aqui, indica que o paciente está em estado de choque e qual tipo de choque ele está, né? E o choque cardiogênico, que também é outro tipo de choque distributivo, há uma falência do coração como bomba, uma disfunção do músculo cardíaco. Então, o coração não consegue bombear e levar sangue adequadamente para o corpo. A causa principal é o infarto agudo do miocárdio, né? Que é a isquemia desse miocárdio. E tem outras causas não coronárias, né? Que é a miocardites, cardiopatias, doenças de Chagas, doenças valvárias e arritmias. E a mortalidade também aqui é extremamente grande, 70% a 80%. Os sintomas clássicos desse tipo de choque é a dispneia, ataque cardíaco, o edema agudo do pulmão, porque já que o coração não está conseguindo levar sangue para o corpo, há o engurgitamento de sangue para o pulmão, né? Ocorrendo o edema agudo de pulmão. Edema de membros inferiores e cianose. Então, a fisiopatologia desse tipo de choque, como eu já falei, há uma contratilidade cardíaca diminuindo assim o débito cardíaco e o volume sistólicos, ocorrendo congestão pulmonar, a perfusão textual sistêmica fica diminuída, e há uma perfusão diminuída da artéria coronária, né, podendo causando isquemia.
E o tratamento do choque cardiogênico acontece a terapia trombolítica, pode acontecer também intervenção coronária percutânea, cirurgia de revascularização do miocárdio, também tem a terapia com bomba por balão intra-aórtico, ou alguma combinação desses tratamentos já ditos. E tem o choque cardiogênico coronárico e o não coronárico, né? O não coronário, que não envolve as coronárias do coração, a gente tenta corrigir a causa subjacente, com substituição de uma válvula cardíaca defeituosa. Então, pode ocorrer uma cirurgia cardíaca aí, né? A correção de uma arritmia também pode indicado. E a correção da acidose de distúrbios eletrolíticos ou tratamento do pneumotórax hipertensivo, quando o pneumotórax hipertensivo é a causa. No tratamento do choque cardiogênico, a gente tem que preocupar muito com a oxigenação desse paciente. Então, quando ele tiver com a saturação abaixo de 90, tentar colocar ele, no mínimo, né, no catéter nasal de 2 a 5 litros por minuto, para manter uma saturação alva acima de 90. Pode acontecer também o controle da dor com o uso de morfina, porque ele diminui a ansiedade, diminui a dor e diminui o volume ali sanguíneo, né? A terapias com líquido, como eu disse, tem que ter um controle rigoroso para não encharcar esse paciente mais e piorar o estado dele. E os medicamentos mais utilizados também no choque cardiogênico é a dobutamina, a nitroglicerina e a dopamina. Eu já falei das drogas. Então, vamos agora para o último tipo de choque, o choque obstrutivo, que as causas mais comuns são o tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo e a embolia pulmonar. Então, acontece uma obstrução naquele fluxo sanguíneo, ocorrendo a hipoperfusão tecidual. Então, um sintoma clássico é a turgência jugular, a turgência jugular pode ser sujetiva a esse tipo de choque. E tem a tríade de Beck, que é a dispneia, desvio do mediastino, ausculta pulmonar timpânica e dor torácica. A tríade de Beck é a hipotensão... Ai, eu esqueci. Choque, turgência jugular, hipofonese de bulhas e hipotensão. No tamponamento pericárdico, é uma das causas, né, do tipo de choque obstrutivo. Então, acontece um acúmulo de líquido ou sangue no saco pericárdico, fazendo, assim, uma elevação da pressão no miocárdio, né, comprimindo as câmeras cardíacas e tendo, assim, uma restrição diastólica, né, a sístole, acontece a sístole, mas a diástole fica diminuída. Então, nesse tipo de choque por tamponamento pericárdio, acontece uma dispneia intensa e uma palidez cutânea, e o tratamento específico para esse tipo de causa vai ser a pericardiocentese, né? Que é fazer uma punção ali no coração e tirar esse líquido que está no pericárdio. Outro tipo de causa do choque obstrutivo é a embolia pulmonar, que vai ser a obstrução dos ramos do leito arterial pulmonar, causando uma sobrecarga e falência do ventrículo direito. É caracterizado pela dor torácica, dispneia e hemoptise, tosse seca e sudorese fria, taquicardia, síncope e muitas vezes pode causar morte súbita. Vai ter uma redução do murmúrio vesicular na área afetada nos exames físicos e também a presença de estertores pulmonares. Então, o tratamento da embolia pulmonar é desobstruir o leito pulmonar, fazer paralisação plena e anticoagulação oral, e a embolectomia a céu aberto por catéter, né, que é uma cirurgia. Então, ali vai ter um êmbolo, que pode vir principalmente da artéria femoral, da veia femoral, desculpa, vai subir pela veia cava inferior até os pulmões, vai obstruir o fluxo sanguíneo ali e causar esse tipo de choque obstrutivo.
Outra causa do pneumotórax hipertensivo não menos importante, do choque obstrutivo não menos importante é o pneumotórax hipertensivo, que nada mais é que acontece ali um trauma, vamos dizer assim, um furo no tórax, né? E o ar vai circular livremente pela ferida e pela caixa torácica. Então, vai ter um aumento de ar ali no pulmão, sob pressão na cavidade, ocasionando um colapso pulmonar. Então, as lacerações do é ocasionada, pelo que eu falei, por lacerações do parênquima pulmonar. E acontece uma coisa muito grave, que é o desvio e a compressão do mediastino, coração, pulmão. Acontece um pulmão contralateral e os vasos sanguíneos são prejudicados, causando a insuficiência respiratória no indivíduo e o choque, né? O choque obstrutivo. O pneumotórax hipertensivo tem que ser feito rapidamente uma instalação rápida para descomprimir e acontecer a drenagem desse ar, né, na caixa torácica. A sintomatologia típica é a dor torácica, dispneia intensa, cianose e desvio de traqueia. Os murmúrios ficam vesiculares, ficam diminuídos, há um hipertimpanismo à percussão, acontece turgência jugular, acontece hipotensão arterial e taquicardia, e acontece um enfisema subcutâneo, que é aquele famoso plástico bolha, né, na pele do paciente. Fica cheio de, você ao fazer a palpação, sente um monte de bolinhas internas, assim, na pele do paciente. E é isso, gente. Essas são as minhas referências bibliográficas e obrigada.